Olá, bem-vindos ao AVP News, o seu canal de informação de áudio e vídeo profissional. Eu sou o Rogério Pérez e hoje falaremos sobre videoprocessadoras. A função da videoprocessadora é converter diferentes tipos de sinais e resoluções de entrada em sinais e resoluções compatíveis com o display de saída, que pode ser um painel de LED, um projetor, um monitor, um video wall, além de funções como PIP, blend, mosaico, efeitos de transição, entre outros. A principal função de uma videoprocessadora é a função Scale, ou Upscale, Downscale, que é o escalonamento do sinal, ou seja, é a adequação do sinal de entrada para o sinal de saída. Então, neste caso aqui, nós temos uma entrada com 1200 pixels por 800, e aqui o display, a saída está em 1920 por 1080. Então, a função de escalonamento, ele tanto funciona para uma resolução menor para uma resolução maior, como ao contrário, uma resolução maior para uma resolução menor. A função switcher, que é uma outra função muito importante na videoprocessadora. A função switcher é a função comutadora. Então ela seleciona entre diferentes tipos de entrada para a saída específica. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos vendo aqui a traseira de uma switcher, onde nós temos diversos inputs aqui, com DVI, com SDI, com HDMI, e depois as saídas. Então, o switcher, ou a comutação, é mudar entre uma e outra, como se fosse o controle remoto da nossa TV, para mudar entre uma fonte de sinal e outra. Depois nós temos aí o conversor de sinais, que converte diferentes tipos de sinais de entrada em um sinal específico de saída. Por exemplo, aqui nós temos SDI, DVI, VGA, HDMI, DisplayPort, USB, para uma saída específica que pode ser aqui, neste caso, em DVI ou uma analógica, né? Então, essa é a função do conversor. Além disso, a processadora possui diversos recursos. O recurso Preview e Programa. O Preview, na verdade, ele funciona como uma referência para o operador. Então, a imagem vem primeiro para o monitor do operador, para depois mandar para a audiência, para que ele tenha certeza que o que a audiência vai ver, vai enxergar, é o conteúdo correto. Então, isso é na função Programa Preview. Mosaico é um outro formato de conexão, então são várias telas conectadas como se fosse um video wall, essa é a função mosaico. Layer ou PIP, então são janelas, são camadas, onde normalmente se tem uma tela de fundo e depois os conteúdos colocados em janelas menores, então é na função layer. Efeitos de transição são os efeitos dados para quando vai mudar de um conteúdo para outro. Então existe o básico, né, que é aquele corte seco, então dá o comando, já entra a outra informação, ou às vezes é feito isso com alguns efeitos de temporizador e etc. Além disso, nós temos borda, então criar ao redor do layer, né, ao redor daquela janela, uma borda que normalmente pode até trocar as cores da borda, ou sombra, então uma função de sombreado ao redor do layer, que é para destacar esse layer. Além disso, nós temos a função Chroma Key, que é uma função onde joga-se uma cor específica para que aquilo seja transformado em um conteúdo. É uma função muito utilizada nos dias de hoje. O Multiviewer normalmente é um monitor que traz todas as informações para o operador das entradas e das saídas da videoprocessadora.
Luma Key é uma função que tem sido utilizado muito hoje também, sobretudo para quem trabalha com libras, então precisa dessas funções Luma Key e Chroma Key para esses recursos. Presets, então programar ou gravar algumas situações previamente configuradas para que o sistema depois entenda de uma forma automática. Crop e zoom, né, que seria recortar uma parte da entrada, uma parte da informação, ou dar um zoom na informação, não na tela, na informação. Função como HDR, como máscara, posicionamento do layer, tamanho do layer, congelar a imagem, rotação do layer e Edge Blend para quem trabalha com computadores. Aqui agora a gente vai abordar um pouquinho melhor a função Layers ou PIP. Então imagine o seguinte, aqui nós temos uma tela de BG, né, que é o background, que é uma tela maior, com conteúdo específico, e nesse caso aqui nós temos 3 PIPs, ou 3 layers, 3 janelas com conteúdos diferentes. Então aqui neste caso, cada layer tem uma entrada específica na videoprocessadora. Aqui que entraria aqueles recursos que nós falamos de borda, de sombra, seria exatamente nesses recursos aqui. Aqui a função Edge Blending, para quem utiliza projetores de vídeo para telas bem maiores, ou aquelas telas enormes, onde requer vários projetores. Aqui está referenciado com 3 projetores, né, montando aqui a tela. Então o que é a função Edge Blend? A função Edge Blend é exatamente essa junção entre uma tela e outra. Então perceba que aqui nós deixamos de propósito a cor mais forte, porque é exatamente isso que acontece. Então quando sobrepõe uma tela sobre a outra, essa parte aqui ela fica com mais brilho. Sobretudo, nós temos aqui a emenda de conteúdo. A função Edge Blending é exatamente organizar tudo isso, ou seja, deixar o brilho homogêneo nessas partes aqui e fazer a emenda do conteúdo que está nessa tela com essa tela. Então essa é a função Edge Blend, que embora alguns projetores já possuam isso, videoprocessadoras com maior conceito, né, com maior número de recursos, ela já traz isso embarcada. O HDR, High Dynamic Range, é uma função que já está no mercado há algum tempo, então aqui ela traz um recurso para melhorar a qualidade da imagem, sobretudo na parte de contraste. Então veja aqui um exemplo, né? Uma imagem sem HDR e uma imagem com HDR. Lembrando que não somente a videoprocessadora tem que ter HDR, mas sobretudo o input, a entrada, também tem que ter HDR para ter um melhor aproveitamento, uma melhor qualidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as funções crop e zoom. Bom, a função crop é bem simples, é uma função onde nós pegamos a imagem, o input, a entrada, e recortamos uma parte desta entrada e depois mandamos só o recorte para a saída. O zoom, ele faz muito parecido, ele também vai buscar uma parte da imagem de entrada e amplia essa imagem. Então, vocês podem notar que aqui, olha, o tronco está bem maior porque foi dado um zoom, né? Foi feito um recorte aqui para ampliar essa imagem. O tamanho da imagem permanece o mesmo, o que está ampliado aqui é o conteúdo. Existem 2 tipos, hoje nós poderíamos até colocar um terceiro tipo aí de processamento, que seria os processadores de pequeno porte
E as processadoras de grande porte, que têm maior capacidade de processamento, disponibilidade de recursos, etc. Hoje nós já temos alguns equipamentos aí que se encaixaria no intermediário, ou seja, pequeno porte, aquelas processadoras bem simples, médio porte, já um porte intermediário, com melhores recursos, melhores capacidades, e de grande porte, que tem uma quantidade de processamento enorme, uma quantidade de entradas e saídas também bem grande. E aqui nós temos também, em função dos painéis de LED, o que o mercado chama de all-in-one, ou seja, uma Sandy Card já com videoprocessador embarcada. Normalmente são videoprocessadoras mais simples, tamanhos menores, que se encaixaria naquelas pequenas, mas a vantagem de já ter embarcado aí a Sandy Card, onde o sinal já sai direto dela para alimentar o painel de LED. E como é que a gente opera essas processadoras, né? De uma maneira geral, as mais simples, as menores, elas são operadas por botões. Como botão A, função 1, o input 1 vai para a saída 5, o input 5 vai para a saída 2 e assim sucessivamente. As intermediárias e maiores, elas têm outros recursos de operação. Então a gente pode operar através de um software instalado em um computador, ela pode ser operada através de um console que o fabricante disponibiliza, para que esse recurso seja utilizado, mas também pode ser utilizado recursos de terceiros, como o Stream Deck, como apps através até de celulares. E onde nós aplicamos esses recursos? Onde normalmente se utiliza esses equipamentos? Em diversos mercados. Por exemplo, no Rental Stage, que são empresas de eventos, empresas que montam eventos, que alugam os equipamentos para eventos. No entretenimento, nós temos shows, parques temáticos. No broadcasting, nós temos programas de TV, estúdios virtuais. Em casas de orações, nos cultos, eventos online, no processamento dos sinais, na educação, no corporativo, em eventos, salas de reuniões, auditórios, na medicina, em eventos médicos, entre outras aplicações. Obrigado por assistir. Você gostou deste conteúdo? Curta, compartilhe, ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Coloque na descrição algum tema que seja da sua relevância. O próximo tema será videoprojetores. Eu sou Rogério Pérez e você está no canal AVP News. Até a próxima!